em plena luz, no lindo céu. De toda dor, por Deus livre ser. Na vida do Senhor desfrutarei prazer, quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que ele breve os santos levará para a mansão de além, donde virá. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz, no lindo céu. Eu farei de toda dor, por Deus livre ser. Quem tem essa esperança, cante. Breve verei Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. E o versículo de número 2. O tema da mensagem que você não esquecerá mais é este: faça valer a pena. A igreja pode repetir esse tema? Diga todos, 1, 2, 3 já. Faça valer a pena. Está escrito. E de repente veio do céu. A igreja pode dizer isso? E de repente veio do céu. Qual é o tema da mensagem? O Espírito de Deus tem nos constrangido com esta mensagem. Porque nós somos miseráveis pecadores, falhos, errados, cheios de defeitos. Mas nós temos algumas características. Quem era para ter era Ele, o Espírito de Deus, e não a tem. No nosso mundo, falando de coisas materiais para que entendamos as espirituais, como fez Jesus com Nicodemos,
No mundo em que nós vivemos, quem anda a pé quer estar andando de bicicleta, quem tem uma bicicleta quer passar para uma moto, quem tem uma moto quer um carro, quem tem um carro quer um carro melhor, tem gente que quer helicóptero ou avião. Isso é o ser humano. Nos dias em que nós vivemos, buscamos dias melhores e queremos melhores casas, queremos melhores empregos, queremos um bocado de coisas melhores. Eu fico impactado quando eu olho para esse texto sagrado, porque ele está dizendo que de repente veio do céu. A Bíblia diz que o céu é lindo, a Bíblia diz que o céu é bom, a Bíblia diz que no céu ninguém chora, a Bíblia diz que no céu ninguém morre, a Bíblia diz que no céu é culto todo dia, toda hora, todo sempre. A Bíblia diz que no céu tem anjo, a Bíblia diz que tem rua como de ouro, tem rio como de cristal. A Bíblia diz que no céu é cheio da presença de Deus. A Bíblia diz que no céu não precisa de sol e nem de lua também, porque a presença do Deus que está vivo ilumina aquele lugar. A Bíblia diz que no céu não tem ladrão, a Bíblia diz que no céu não tem mentiroso, a Bíblia diz que no céu não tem fofoqueiro, e a Bíblia garante que nenhum vai entrar lá. Aí esse lugar é muito bom. E o Espírito é santo. Como pode alguém num lugar tão bom desejar, e não só desejar, mas vir? Ele veio à terra para um lugar imprestável, ruim, pior do que está aqui na terra, para morar dentro de nós, cheios de mazelas, defeitos. Que coisa! Como pode? Nós, falhos, queremos boas coisas, ele sem nenhum defeito quer coisa ruim. E o melhor é que ele transforma em coisa boa. Quando eu olho para isso na Bíblia Sagrada, simplesmente me deixa impactado. Porque a Bíblia diz que de repente veio do céu. Oi, irmãos, Deus já nos deu alguns lampejos do que existe lá. Todas as vezes eu não sei, dizia Paulo, e também falo eu, não sei se acordado, não sei se dormindo, não sei se fora do corpo, mas às vezes a gente fica vendo, a mente fica dizendo, eu sei que não é a realidade ainda, é uma visão, é um sonho, é um negócio lá, mas aí, se eu não voltasse mais, seria tão bom. E são apenas lampejos. O hino da harpa cristã diz: jamais se contou ao mortal metade da glória celeste. Jamais se contou ao mortal metade da glória celeste. Então é pouquíssima coisa que ele mostra e a gente fica sem desejo de voltar para cá. Agora imaginemos ele que estava lá, desejar, e não somente desejar, mas vir para a terra. O Espírito Santo é tão importante que ele está em toda a Bíblia Sagrada. No Pentateuco, Gênesis capítulo de número 1, o versículo de número 2, olha a situação em que a terra estava, e o Espírito de Deus lá estava, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Só pode ter sido por isso que ele veio, porque não havia forma, estava vazia. Ele deu forma e a encheu. Estava cheio de trevas, mas ele trouxe luz. Ele estava sobre a face do abismo para livrar aqueles que lá poderiam cair. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A primeira vez que ele aparece na Bíblia, ele já aparece trabalhando, ele já aparece se movendo. A Bíblia diz em Gênesis, capítulo de número 6, e o versículo de número 3: então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne.
porém os seus dias serão 120 anos. A palavra aqui, não contenderá, não permanecerá. O Espírito é tão santo e Deus é tão justo que de repente o Espírito veio à terra, mas o Senhor decidiu que ele não ficaria por causa da falha, do erro, do pecado do ser humano. Mas como viver na terra imprestável sem o Espírito Santo? Gênesis capítulo 41 e o versículo de número 38. Eu fico impressionado com esse texto. A Bíblia diz que Faraó era um homem que não temia Deus, era um homem que não respeitava Deus, era um homem que olhava para um lado e para o outro e não queria reconhecer ninguém maior que ele. Mas este Faraó, ele olha para José e ele diz em Gênesis 41 e 38: porventura nós encontraremos um varão em quem haja o Espírito de Deus. Escute isso, uma coisa é nós querermos ser cheios ou dizer que somos cheios, a outra coisa é alguém que às vezes quer nos ver morto, como Faraó perseguia o povo de Deus e queria acabar com eles, mas de repente ele tem plena convicção de que o Espírito de Deus estava na vida de José. Era jovem? Era. Mas interpretou o sonho? Era jovem? Era. Mas tinha sabedoria dada pelo Espírito para a seu tempo agir. Era jovem? Era. Mas conseguiu armazenar muita coisa para um período muito longo de seca. Significa dizer que Faraó reconhece o diferencial na vida de José por causa da presença do Espírito de Deus na vida dele. Agora vamos para os livros históricos. Nós não temos tempo de ler, claro, todos os versículos onde o Espírito de Deus aparece na Bíblia Sagrada, mas como ele está em todas as seções de livros da Bíblia Sagrada, nós ouvimos no Pentateuco, que são os livros de Gênesis a Deuteronômio. Ele aparece também nos livros históricos de Josué até o livro de Esther. No primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 10 e versículo 6, o primeiro monarca de Israel, pois o povo pediu a Deus e Deus atendeu aquele povo. A Bíblia diz em 1 Samuel 10 e 6: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com ele e te mudarás em outro homem. A Bíblia Sagrada diz que Saul tem um encontro com Samuel quando Saul procurava animais. Samuel dá-lhe as diretrizes onde encontrar, mas o melhor na vida de Saul não foi ter encontrado os animais que ele estava procurando, foi ter encontrado o que ele nem estava buscando. Quantas pessoas estão procurando tantas coisas e o que elas precisam não são tantas coisas que estão procurando, porque uma só é necessária: a presença do Espírito de Deus na vida. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 16 e o versículo de número 13. O segundo monarca de Israel. A Bíblia diz: então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o. Aqui já está simbolicamente a presença do Espírito Santo, porque todos sabem que Samuel era profeta, e profeta tinha azeite, e a Bíblia Sagrada diz que ele ungiu no meio dos seus irmãos. Isso é interessante, porque às vezes é no meio dos irmãos que você pode ser desprezado, e você não é melhor do que Jesus.
Jesus. A Bíblia diz em João 7:5 que nem mesmo os irmãos de Jesus acreditavam nele, mas foi daquele meio que o Senhor Deus tirou a Jesus Cristo, e cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que da mesma forma Samuel unge com azeite a Davi no meio dos seus irmãos. Olha esse detalhe: desde aquele dia há duas histórias na vida do crente, uma antes de ser cheio e outra depois que ele ou ela são cheios. A Bíblia diz que desde aquele dia houve um marco, houve um divisor de água. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Todos sabem que Davi também foi ungido por mais duas vezes em situações distintas, simbolizando profeticamente o que aconteceria com Cristo. Nós não vamos ler os demais textos. A Bíblia mostra também que nos livros poéticos, que eles começam a partir do livro de Jó. Veja o que diz Jó, capítulo de número 33 e o versículo de número 4. Nós estamos falando que o Espírito de Deus está presente em todas as seções do livro da Bíblia. E eu estou dizendo aos irmãos que o tema é: faça valer a pena. Porque somente nós é que podemos fazer valer a pena. Fazer valer a pena o quê? Que o Espírito Santo deixou o céu para vir para a terra, para morar dentro de nós. Pelo amor de Deus, nós precisamos considerar muito isso. Jó 33:4, a Bíblia diz: o Espírito de Deus me fez. Quem tem certeza que foi feito por este Espírito? E a Bíblia diz: e a inspiração do Todo-Poderoso me deu a vida. Nós fomos feitos pelo Espírito e nós somos inspirados pelo Espírito do Todo-Poderoso, e nós estamos vivos por causa da presença dele. Ainda nos livros poéticos, Salmos de número 51, versículo de número 11, ainda falando acerca de Davi, quando ele confessa o seu pecado, após ter sido confrontado. Vivemos dias onde cada vez mais está difícil alguém ter intimidade com o Espírito, porque as pessoas acham que podem ter intimidade com Ele sem que seja confrontado os seus pecados, confrontado as suas mazelas, confrontado os seus maus comportamentos e maus costumes. Mas o Espírito Santo confronta para a perpetuação de uma amizade com o ser humano. Foi depois de um confronto que o rei teve, porque rei não é maior do que profeta no mundo espiritual. No mundo espiritual, o profeta está em primeiro lugar quando está em comunhão com Deus. Depois do profeta vem o sacerdote, que está em comunhão com o povo para ir de encontro a Deus. E somente depois é que vem o rei, que naqueles dias era uma autoridade civil. Então, quando Deus queria falar com o rei, Deus levantava um profeta. Quando Deus queria consertar um sacerdote, Deus levantava um profeta. O ministério de profeta foi, é e sempre será difícil, porque quem fala com Deus não é entendido pelos homens, mas Deus o compreende e passa este a fazer parte dos propósitos e projetos de Deus, se tiver coragem e o Espírito de Deus na vida para falar o que Deus manda a tempo e a hora. A Bíblia diz que depois do confronto, no Salmo de número 51 e o versículo de número 11 diz: não me lances fora da tua presença. A melhor coisa e o melhor lugar é estar na presença do Senhor. E melhor do que estar na presença do Senhor é ter a presença de Deus na nossa vida. A Bíblia Sagrada diz isto, porque tem muita gente que está na presença do Senhor. Quem é nesta noite que desde o princípio
princípio do culto está aqui, que não entende que a presença dele está aqui. Então todos estão na presença dele, mas nem todos têm a presença de Deus na vida, pois isso é perceptível e dá para separar uma coisa da outra. A Bíblia diz no Salmo 51 e o versículo de número 11: não retires de mim o que, igreja? O Espírito mora em nós, mas ele não é nosso. Ele é o Espírito Santo de Deus. E é por isso que nós devemos ser zelosos. É por isso que nós devemos ser cuidadosos. É por isso que nós precisamos ter muito cuidado para não perder a sua presença. No livro dos profetas maiores, vamos lá, Isaías capítulo 32, o versículo de número 15, está falando de uma devastação que haveria, e depois de toda aquela devastação, da dificuldade que seria criada, assolada, pois o versículo 14 explica isso: o palácio abandonado, o ruído da cidade cessou. Parece que havia morte ali, porque onde há morte é que há silêncio. Ofel e as torres da guarda servirão de cavernas. Então tudo aquilo serviria só para bicho morar. E diz o texto: eternamente. Escute, todas as vezes que alguém perde a presença do Espírito, só serve para o que não presta, como se fosse um museu. Você já viu um crente dizendo assim: quando eu era crente lá nos primórdios, eu pregava, eu cantava, eu evangelizava, fazia um bocado de coisa, mas era lá no princípio. Mas a Bíblia diz em Levítico 6:13: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Quem vive com essa história que fazia, é porque o altar está só em cinza. Mas aquele que veio do céu, ele pode soprar como vento, tirar a cinza do altar, reacender as brasas e tocar fogo no altar, e reacender e restaurar a vida espiritual. A Bíblia Sagrada diz claramente que seria eternamente, para a alegria dos jumentos. Quando alguém perde a graça, só serve para alegrar jumento, monteses, porque eram bravos. E a Bíblia diz: para basto do gado, é só para isso que serve. Mas a Bíblia diz assim, que isso só aconteceria, versículo de número 15, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. É você quem decide o que você quer para a sua vida: ser um palácio abandonado ou receber o Espírito de Deus derramado sobre a vida para mudar de situação. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 44. A Bíblia Sagrada diz no versículo de número 3 sobre quem é que o Espírito de Deus desce. A Bíblia diz: porque derramarei, é promessa de Deus derramar. E quando Deus diz que quer derramar, é porque Ele está desejoso mesmo. E sempre Ele quis derramar do seu Espírito Santo, porque tudo só progrediu quando o Espírito de Deus está presente. A Bíblia diz: água sobre o sedento, Deus só derrama sobre quem tem sede. Se você tem sede, você pede. Se você tem sede, você busca. Se você tem sede, você deseja. Se você tem sede, você manifesta alguma coisa. Então Ele derrama sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Observe que não é um rio, são rios, são muitos rios. Independentemente de como você esteja, independentemente de como tenha chegado, o Senhor diz-nos na sua palavra que se você tiver com sede, Ele derrama água. E se você tiver desejoso, Ele tem um bocado de rio para despejar sobre a sua vida. E a Bíblia diz: e derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade. O Senhor quer nos encher do Espírito, porque Ele quer encher os nossos filhos. Se der tempo, os nossos netos, os bisnetos. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para que possamos influenciar as outras gerações, até mesmo de longe. A Bíblia Sagrada
sagrada diz ainda sobre a tua posteridade e a minha bênção. Só tem bênção de Deus que tem o Espírito Santo sobre os teus descendentes. É o que Deus quer fazer na vida de todos. A presença do Espírito de Deus no livro dos profetas menores. E quem é que não conhece? De Oséias até Malaquias são os profetas menores, porque os maiores vão de Isaías até Daniel. Eram profetas maiores por causa do período em que eles atuaram, e o Espírito está presente em todos eles. Citamos apenas o de Isaías, mas Oséias 10:12 eu não vou ler, apenas recitar. A Bíblia diz ali: já é tempo de buscar o Senhor. É o que diz-nos no livro do profeta Joel, do profeta Oséias. Mas eu citei aos irmãos o profeta Joel, é o capítulo 2, é o profeta em que tem o texto áureo do Novo Testamento, ou apontando para o Novo Testamento, acerca da presença do Espírito Santo. Eu fico olhando quanto é forte a presença do Espírito Santo, porque quando eu leio este livro, eu vejo que ele fala mais do dia do Senhor, do dia da vingança, do que do dia do derramamento. A Bíblia diz, por exemplo, em Joel 1,15, do dia do Senhor. Está falando do final. A Bíblia diz em Joel 2:1, do dia do Senhor. Novamente, falando sobre o final. A Bíblia diz em Joel 2:11, novamente, do dia terrível do Senhor. Em Joel 2:31, novamente, do grande e terrível dia do Senhor. Ainda em Joel, capítulo 3, versículo 14, ele fala do grande e terrível dia do Senhor. Você percebe quantas vezes, se fosse eu ou você, nós chamaríamos esse profeta de avivamento? Com certeza não. Nós o chamaríamos de profeta do dia do Senhor. Mas o interessante é que ele ficou conhecido como profeta do avivamento. Por que isso? Porque a presença do Espírito Santo é muitíssimo importante na vida de todos aqueles que servem a Deus. É Joel 2 e o versículo 28, em que a Bíblia diz: e há de ser que depois, ninguém perde por esperar, porque é depois. Tem gente que acha demorado, mas é depois. Tem gente que acha que já passou do tempo, mas a Bíblia diz que é depois. Derramarei o meu Espírito. Joel está falando do que acontecerá ainda para frente, pois derramar o Espírito, veja que tem um ó, está falando de uma plenitude que será derramada no milênio, quando Cristo estará governando. Mas esse derramamento, ele já começou no dia de Pentecostes, pois quando Pedro levantou-se para fazer a defesa, naquele dia, sendo 9 horas da manhã, e o povo dizendo que eles estavam embriagados, Pedro disse: mas Joel prometeu, e derramarei do meu Espírito. Quando Joel diz derramarei do Espírito, ele está dizendo, já começou o derramamento, ele só se completa no milênio, mas já está valendo para nós. Tem derramamento do Espírito para nós, igreja. Tem poder de Deus para nós, igreja. Tem graça de Deus para nós e para o nosso tempo. E se você acha que precisa, então busque, porque nós estamos adentrando dias difíceis. Em um cenário mundial, as coisas nesses últimos meses têm acontecido velozmente, como nós nunca tínhamos visto antes. O que falamos neste púlpito há mais de um ano, as pessoas se irritaram, gente deixou de congregar, outros diziam que era mentira, porque sempre foi assim. Profeta nunca teve valor na sua pátria e nem mesmo no seu tempo. Depois da passagem de um profeta, as pessoas ficavam dizendo: cadê o Elias que havia de vir? Eles estavam com sede de ouvir um profeta verdadeiramente de Deus, mas
Mas quando João Batista aparece, que era aquele profeta que havia de vir, pediram-lhe a cabeça em uma bandeja de prata. Mas profeta, não importa se vive ou se morre. Para profeta, não importa como morre, se sem ou com cabeça. Para profeta, importa como ressuscitará. Porque profeta é de Deus, e é a forma que nós ressuscitaremos que determinará tudo. E está perto da ressurreição de todos aqueles que partiram, está perto da transformação de todos que vivos estão. Mas enquanto não chega, se encha do Espírito Santo, se encha da presença de Deus, se encha da graça do Senhor. A Bíblia diz em Joel 2:28, a palavra de Deus: depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então Deus quer derramar sobre todos. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. É o nosso desejo. Quem não quer ver o filho profetizando? Quem não quer ver a filha profetizando? É promessa de Deus. Oremos para que isto aconteça e nos nossos dias. E os nossos velhos terão sonhos. Se velho já não tem mais muita força, mas dá certo pelo menos para sonhar. Sonhar com uma geração cheia do Espírito Santo e trabalhar para que essa geração seja cheia do Espírito Santo. Os irmãos lembram de Moisés, ele já estava envelhecido. Mas a Bíblia diz que Deus falou com ele e disse: Moisés, separa 70, leva o arraial, eu vou tirar do que tem em ti, vou colocar dentro deles e tu vai ver um negócio. A Bíblia Sagrada diz que Moisés fez do jeito que Deus mandou. Números 11, ele chamou, colocou 70 dentro do arraial. O Senhor tirou do Espírito que estava nele, distribuiu entre os 70, pegou até 2 desobedientes que estavam lá fora do arraial. Josué chegou ciumento e invejoso, porque em vez de ser cheio do Espírito Santo, ele foi ficar bisbilhotando a vida alheia. Aí ele chegou e disse: Moisés, tem 2 homens pulando lá fora. Se você for se preocupar com quem está se preocupando, a forma que você se manifesta quando recebe o Espírito de Deus, você nunca o receberá. Agora, se você esquecer as pessoas e se ligar com Deus, a história da sua vida mudará. A Bíblia diz que o Moisés coloca ali a mão no ombro e diz: ó Josué, deixa eu te ensinar um negócio. Os dias dele estavam passando, ele estava envelhecendo, mas ele estava sonhando. Ele disse: tu sabe qual é o meu desejo, Josué? Tu está com ciúme por causa de mim. Deixa eu te dizer, o meu desejo é que não somente esses 70, mas todo Israel fosse cheio do Espírito Santo de Deus. Você sabe qual é o desejo da minha alma? É que pelo menos todos nós sejamos cheios do Espírito Santo, a começar das crianças, a começar das crianças no ventre, porque a Bíblia Sagrada diz que João Batista estava no ventre, mas estava cheio do Espírito Santo. Eu creio no poder do Espírito Santo e que ele enche pessoas desde o ventre, porque a Bíblia Sagrada registra: se há alguém grávida nesta noite, saiba disso, pode pôr a mão no seu ventre. E para uma geração miserável dessa, ela precisa conhecer homens cheios, 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 cheios. O meu som foi embora, oh meu Deus do céu, mas essa geração precisa conhecer homens cheios do Espírito Santo. E Deus começa a encher o ventre, está voltando, está melhorando. E Deus começa a encher o ventre, Deus começa a encher o ventre. Quando você vira uma criança, põe a mão na cabeça dela e manda Deus encher. É melhor encher do Espírito Santo que encher de celulice. É melhor encher do Espírito Santo que encher de celular. É melhor encher do Espírito Santo do que encher de porcaria. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus e até de criança. Os jovens terão visões. Que saudade de jovens visionários sonhando com a obra de Deus. Hoje só tem jovem querendo ser advogado, querendo ser médico, querendo ser dentista, querendo ser doutor. Eu não quero essas misérias. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, porque doutor não muda a vida de ninguém, dentista não muda a vida de ninguém, o Espírito de Deus muda a vida do mundo. Eu quero o Espírito
dentro da nossa vida, está dentro de nós. O nosso tempo se foi, fique de pé. Fique de pé, você já ouviu a mensagem. Nós precisamos adoecer. Quem precisa busca, quem precisa pede. Quem precisa coloca-se na presença. Quem precisa faz alguma coisa. Quem precisa realiza. Nós precisamos é do Espírito. Nós precisamos é do Espírito. O Espírito cura enfermidades. O Espírito trabalha. Eu não convidei, mas tem alguém vindo. Está querendo o Espírito. É assim que acontece. Quem quer pede, busca e recebe. Porque é poderoso. É o Espírito que muda. É o Espírito que transforma. É o Espírito que faz. Eu estou impressionado porque Ele deixou o céu e é para lá que eu quero ir. Já queria estar lá há muito tempo, mas Ele fez eu vir de lá. Aí eu estou dizendo, meu Deus, faça eu valer a pena, porque o Senhor desceu. Ele desceu para morar dentro de você. Ele desceu para morar dentro de mim. Tem alguém nesta noite que quer entregar a vida a Cristo como Senhor e Salvador? Tem alguém nesta noite que quer entregar a vida a Cristo Jesus como Senhor e Salvador? E quem deseja o Espírito Santo, quem quer Ele? Ele está aqui nesta noite. Nós sentimos a sua presença e você sabe que Ele está aqui. Espírito de Jesus Cristo, nós te amamos. Espírito de Jesus Cristo, nós te desejamos. Espírito de Jesus Cristo, nós precisamos de Ti para viver, para respirar. Espírito de Deus, nós precisamos de Ti para fazer a obra, para glorificar a Jesus Cristo, para viver nesta terra imunda, nojenta. Espírito Santo, ou nos encha, ou nos tire a vida rápido. Não compensa viver esses dias na terra se não for para impactar pelo poder do Evangelho uma geração morta, uma geração morna, uma geração fria de Deus, fria de palavra, fria da Tua presença. Ou nos encha de fogo, de graça e do Teu Espírito, ou nos tire logo daqui e nos leve para bem perto de Ti, porque se o Espírito saiu daí para cá, nós queremos sair daqui para ir. Olha para a vida destas irmãs, a vida destes irmãos, a vida de todos quantos estão aqui nesta noite. O Senhor sabe do propósito de cada um. O Senhor sabe o que está fazendo na vida de cada um. O Senhor sabe o que está realizando na vida de cada um. Eu não sei de nada, eu não tenho nada, eu não posso nada, mas o Senhor pode tudo. Espírito de vida, eu creio no Senhor, eu creio na Sua presença. O Senhor tem liberdade para curar nesta noite, porque eu li na Bíblia que o Teu Espírito se apossou de Jesus Cristo e Ele saiu curando por toda parte. Aonde houver alguém enfermo, Espírito de Deus toca, e toca com fogo, toca com ardor, toca queimando, para que todos os que forem tocados e sanados nesta noite saibam que foram tocados pelo Teu Espírito. Toca, Senhor, as nossas mentes, toca as mentes perturbadas, toca nas emoções.
Senhor, toca nesta noite e coloca tudo no lugar, coloca tudo no lugar. Eu creio no Senhor, eu tenho visto o Senhor fazendo milagres. Senhor, incendeia o nosso púlpito. Senhor, enche esses homens de fogo, encha-os de graça. Senhor, faz esta igreja entender que os nossos anseios e propósitos são os teus anseios e os teus propósitos. Podemos nos comportar de uma forma diferente, falar de uma forma diferente. Nós até irritamos algumas pessoas, mas é a tua voz. Eu só quero viver se for para te servir. É por esse motivo que assim nós vivemos e nos comportamos. Senhor, olha para todo este povo. Jesus Cristo de Nazaré continua batizando no Espírito Santo e fogo, porque o Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. O Senhor não mudou, o Senhor não muda, o Senhor não mudará. O Senhor é o mesmo e nós cremos em Ti, atuando da mesma forma que tens atuado por toda a vida. Querido Deus, fique conosco, nos ajude e nos dê da Tua graça. No nome de Cristo Jesus que pedimos e a Ti somos gratos.